Meus amados, eu vos convido para que abram a palavra do Senhor, nosso Deus. Livro aos Hebreus. Capítulo de número 11. Verso 1. Livro aos Hebreus, capítulo de número 11, e o versículo de número 1. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vamos falar juntos? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Quando este livro existe alguns teólogos que afirmam que a autoria dele é do apóstolo São Paulo. Mas a verdade é que o livro é de um autor desconhecido. Não existe uma prova teológica ou científica que possa corroborar a escrita desse livro, trazendo a confirmação que seja do apóstolo São Paulo. Outros dizem que foi de Apolo, outros dizem que fora de Moisés, mas aqueles que conhecem as cartas escritas pelo apóstolo São Paulo, ela traz uma semelhança muito grande às cartas paulinas, este livro aos Hebreus. Mas, independentemente do autor deste livro, este versículo do capítulo 11, especificamente o verso 1, ele nos traz um entendimento sobre a fé, uma esperança sobre a fé. Porque todos nós, independentemente da idade, todos nós temos uma esperança. Ela já nasceu fundida em nós. Quando nós passamos a ter o entendimento das coisas, como diz o nosso pastor presidente, quando nós saímos da dispensação da inocência e entramos na dispensação da consciência, nós passamos a ter o entendimento das coisas, nós passamos a ter a esperança. Então nós esperamos as promessas que são feitas a nós. Quando criança, nós esperamos em nossos pais, aguardamos dele as promessas que eles nos fazem, e nós, os dias passam, os meses e o ano, principalmente quando eu era criança, por exemplo, eu aguardava o final do ano, porque eu aguardava a promessa do meu pai, a esperança que eu tinha de receber aquilo que havia prometido a mim durante aquele ano. Então, todos nós temos esperança. Quando nós começamos a estudar, a nossa esperança está vinculada a que eu preciso estudar, porque eu tenho esperança em conseguir ou em galgar uma posição no mercado de trabalho. Quando nós concluímos uma universidade ou buscamos aí um MBA ou uma pós-graduação, nós temos a esperança de melhorarmos a nossa posição ou darmos a nós uma estabilidade no emprego onde estamos.
quando nós chegamos na maturidade da nossa vida, nós temos a esperança de ter uma vida estabilizada, e quando nós chegamos na nossa época da velhice, a nossa esperança é ter um lugar para descansar e poder desfrutar daquilo que nós conquistamos. E quando nós olhamos aí então para a vida de um homem chamado Abrão, e é sobre ele que eu quero discorrer nessa noite a mensagem, nós vemos aqui no capítulo 12 do livro do Gênesis, o verso 1, a fé atuando na vida deste homem. Deus chama Abraão e lhe faz promessas, e a palavra de Deus nos diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Nós vemos a fé agindo aqui na época da juventude de Abraão, se pudéssemos dizer assim. Quando ele ouve esta palavra, ele traz a ele o entendimento. Eu não estou dizendo no sentido literário da juventude de Abraão, porque sabemos que ele já tinha uma idade avançada quando Deus tem um encontro com ele. Mas eu estou dizendo no sentido espiritual, a fé que nascia no coração daquele homem, a fé que fora plantada, ela brotou e germinou no coração de Abraão, porque Abraão vinha de uma casa de idólatras. O pai de Abraão era fazedor de ídolos, e ali em Ur dos Caldeus, naquela época em que Abraão vivia, havia aproximadamente mais de 2 milhões de deuses. Então era a fonte de renda da família, ou seja, talvez no entendimento aqui da família de Abraão, Abraão deveria ser o sucessor do seu pai, ou seja, deveria fazer também ídolos. Mas Deus, no meio daquela circunstância, encontra dentro daquela cidade um homem com um coração diferente. Existem situações no meio da família, no meio da igreja, no meio de uma comunidade, que às vezes eu olho para você, você olha para mim, nós não conseguimos ver, mas Deus nos olha de uma maneira diferente e encontra em nossos corações algo que chama a atenção de Deus. E é isso que eu quero compartilhar com você, meu amado irmão. Nós precisamos despertar em Deus algo que chame a sua atenção. O que é que nós estamos fazendo para chamar a atenção do Senhor, para que Ele olhe para nós e incline o seu olhar? O que é que nós temos para oferecer ao Senhor? Nós vemos aqui na vida deste homem, Abraão, ele não ofereceu ouro, porque Deus não precisa de ouro. Ele não ofereceu prata, porque Deus não precisa da prata. Ele não ofereceu um pedestal, porque Deus não precisa disso. Ele não ofereceu fama, porque Deus também não precisa disso. O que é que ele tinha para oferecer a Deus? Um coração puro, reto, diante do Senhor. Deus não precisa de muita coisa para fazer grandes coisas na tua vida. Eu vou repetir para você dar glória a Deus. Deus não precisa de muita coisa para fazer grandes coisas na tua vida. Nós ouvimos aqui um testemunho simples, mas impactante. Quantas pessoas naquele domingo em que nós ministramos a palavra de Deus vieram aqui à frente. Eu não tenho o direito de julgar o coração de ninguém, até porque não conheço. Mas nós sabemos que Deus, Ele consegue uma coisa que a ciência jamais conseguirá fazer: penetrar na divisão da alma e do espírito do ser humano. Aliás, aonde fica essa divisão? Nem sabemos aonde fica.
quanto mais penetrar justamente ali no limite da divisão. Mas Deus sabe e conhece. Então, quando você ouvir alguém ministrar a palavra, independentemente da tua situação, deixe brotar em você um pouquinho que você tiver de fé, será o suficiente para Deus realizar grandes coisas na tua vida. E o próprio Jesus, ele até parece que quando você ouve essa passagem ou entende o contexto dessa passagem, ele nos compara assim, a nossa fé é tão pequena diante da comparação que Deus colocou, que é a mesma coisa de nada. Porque ele olha para os discípulos, pastor Souto, e fala assim: olha, vocês não precisam ter muita fé não, não precisa ser muito grande não. Ele podia ter comparado a nossa fé, pastor Vicente, com uma melancia. Mas a nossa fé foi comparada com um grão de mostarda, que significa quase nada. O grão de mostarda é menor do que um grão de arroz. Mas o que ele quer não é o tamanho da tua fé. O que ele quer é a disposição de ter a fé. O interessante é que você está aberto para dizer: eu tenho fé. Não é a fé humana, não é a fé salvífica em Jesus, mas é o que o apóstolo Paulo coloca na carta escrita aos Coríntios, capítulo 12, como um dos dons. A fé como dom, ela tem autoridade de mover montanhas. E nesta noite você pode ter esta fé como dom para mover montanhas na tua vida e fazer com que o milagre chegue na tua casa. E a fé da juventude, ela é maravilhosa, porque o primeiro amor faz a diferença. A fé do primeiro amor, meu irmão, não tem quem segura. A fé do primeiro amor, o crente, ele é genuíno. O crente, ele não vê obstáculos. Abraão, quando saiu ali de Ur dos Caldeus, não se preocupou. Você olha para o capítulo 12 e discorre os versículos, você não vê em nenhum momento Abraão perguntando para Deus: mas espera aí, tudo bem, o Senhor me chamou, mas como é que eu vou viver? Quanto é que eu vou ganhar? Quais são os benefícios? Na vida corriqueira não é assim? Nós não temos uma entrevista e não perguntamos quanto é o salário? Tem seguro aí, né, de vida? Eu vou ter um carro? Eu vou ter auxílio ortodontia? Eu vou ter auxílio saúde? Quais são os benefícios que a empresa tem para me oferecer? Deus tem todos os benefícios, mas Abraão, a fé da juventude fez com que ele não perguntasse para Deus, mas sim obedeceu e foi para o deserto. Deus tem o ouro e a prata para te dar, mas não pergunte, não questione. A fé da juventude é maravilhosa, simplesmente obedeça. A fé da juventude não murmura. Quando vem a dificuldade, ele não questiona, não se arrepende. Quantas vezes a gente olha pessoas aí, e muitas vezes eu atendi aqui pessoas dizendo: pastor, eu estou arrependido, eu estou desanimado. Mas hoje o Senhor nos ensina, através dessa palavra escrita aqui por autor desconhecido, a fé, ela dá exemplos. Fé tirada do Antigo Testamento nos dá exemplos de homens que venceram. Se eles venceram, nós também podemos vencer. Então eu olho para você hoje, neste auditório, que está aqui à minha frente, que está aqui à minha retaguarda. Eu olho para você e vejo um homem e vejo uma mulher vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores, porque
porque nós vencemos barreiras, dificuldades, obstáculos para estar aqui, para mais um dia de adoração. E Deus não reúne o seu povo em vão. Não existe culto normal, culto corriqueiro, mais um culto. Não, existe o dia em que Deus reúne o povo para falar com Ele, para abençoar, para trazer promessas, para reavivar promessas, para cumprir promessas, para dizer: eu continuo sendo o mesmo Deus. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E hoje eu profetizo dizendo: eu sou o Deus de Jacareí. E esta fé é maravilhosa. Ela é um firme fundamento daquilo que nós esperamos. Quem é que não tem promessas aqui? Tem alguém nesse auditório que Deus nunca falou com você? Não tem. Porque Deus tem uma palavra para todos. A minha promessa nunca vai atrapalhar a sua. Quando você vê alguém se debatendo com você, esbarrando com você, Deus não está nesse negócio. Porque Deus não é Deus de contenda, nem Deus de confusão. A promessa na minha vida, ela tem que se cumprir sem que atrapalhe a sua. E a sua não pode atrapalhar a dela. Deus tem para todo mundo, pastores. A parábola dos trabalhadores, de todas elas, é a que eu mais admiro. Porque nós temos que valorizar sim aqueles que começaram às 6 horas da manhã. Porque senão não existiria algo realizado no meio-dia. E aqueles que começaram ao meio-dia também fizeram alguma coisa. E quando chega no final do dia, aí você olha e fala assim: não, esse cara começou agora. Mas Deus olha e fala o seguinte: eu sou o dono. Eu sou o dono. Você pode mandar naquilo que é teu, mas não mande naquilo que é de Deus. A seara é do Senhor. Aquele que começou às 6 da manhã, aquele que começou ao meio-dia, e aquele que começou nos 5 minutos, no último minuto, para encerrar o dia, ele reúne a todos. E aí parece que eu vejo assim, sabe, aquela turma olhando e falando: eu cheguei às 6 da manhã, o meu salário, o meu galardão, porque eu sou, porque eu fiz, porque eu fiquei com dor daquele rapaz que chegou 1 minuto para encerrar o dia. Ele falou: se aquele é isso, se aquele é aquilo, se aquele é não sei o que eu sou aqui então? Acho que ele se escondeu na multidão. A parábola diz que Jesus olhou para aqueles homens e falou: peraí, vou te dar uma lição, agora vocês vão entender. Meteu a mão no bolso. De quem é o dinheiro? É dele. E ele tem, viu? E muito. E ele dá para quem quer. E faz como ele quer. E ninguém pode botar a mão no bolso dele. Quem é que bota a mão no seu bolso? Só você. Existem algumas esposas que de vez em quando faz, mas que aqui é na terra, né? Vamos pular essa parte. Vamos pular essa parte, né? Deixa. Mas voltando aqui à parábola, você observa que a parábola do trabalhador, ele paga a todos igualzinho. E a hora que aquele rapazinho recebe, ele não acredita. Mas tudo isso é para mim. Tudo isso aqui é para mim. Eu cheguei agora. Só deu tempo de dar uma foiçada, rapaz. E eu já pitou e o dia acabou. Existe um contexto dentro dessa história que muita gente não entende. Todo mundo só bate na história em que aqueles reclamaram: como é que pode pagar? Porque eu fiz? Mas Deus é inteligente. O dia não terminou. O mundo não acabou.
O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aquele que começou no final do dia, ele recebeu um salário inteiro. Sabe por quê? Jesus estava dizendo: amanhã, meu filho, o dia começa 6 horas da manhã. Viu? Te paguei hoje um salário inteiro, mas amanhã, meu irmão, tu vai bater enxada das 6 às 6. Não corre não, não recua não, continua firme, porque amanhã será melhor do que hoje na tua vida. Deus me manda dizer para você: ainda que chegasse na última hora, tem serviço, tem trabalho, porque até que o pai mande o filho de volta, nós, como trabalhadores da última hora, devemos estar animados, devemos estar confiantes, devemos colocar a mão no arado e jamais olhar para trás. Taracabaxeri andarabachai. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Eu não consigo ver o amanhã na minha vida. Você não consegue ver o amanhã na sua vida, mas a nossa esperança, estando firme no Senhor, o melhor olhar, a melhor ótica, não é a nossa, mas é a dele. Ele está dizendo: você não pode, mas eu posso. Você não consegue, mas eu consigo. Você não ouve, mas eu ouço. Você não pode ver, mas eu posso ver. Apenas tem essa fé, a mesma fé de Abraão, aqui no capítulo 12, a fé da juventude, ou poderia dizer do desafio, de aceitar o desafio. Quando alguém te oferecer uma posição, não recue, não retroceda. Por mais difícil que esteja para você, aceite o desafio, porque quem vai cuidar de você, quem vai aplainar os caminhos, quem vai acertar é Deus. É Deus. Eu vou repetir para você entender: aceite o desafio e Deus cuidará de você. Uma certa vez, é algo que alguns já devem até ter ouvido, mas algo que aconteceu com a nossa liderança maior, e ele nos trouxe esse testemunho em um certo momento. E ele nos disse o seguinte, pastor José Wellington Bezerra da Costa: uma certa vez eu chamei um obreiro para assumir uma igreja. E então nós entendemos o seguinte: se o nosso pastor maior nos chama para o gabinete dele, é porque Deus já falou com ele. Se nós entendemos que ele é o anjo da igreja, você está achando que Deus, a luz da eternidade, vai descer e falar com você? Não, Deus vai usar o quê? Os caminhos. E quais são os caminhos? Os homens. Os homens que estão na seara, os anjos do Senhor que estão aqui representando ao Senhor, o nosso Deus. Então, se Ele te chamou, é porque Deus falou com ele. Aí o obreiro respondeu assim ao nosso pastor: pastor, eu vou orar, vou conversar com a minha mulher e amanhã eu te dou uma resposta. Quem conhece ele de perto sabe que ele poderia ter dito tanta coisa. Ele só disse assim: tá certo, meu filho. No outro dia, quando esse irmão voltou lá no gabinete, ele entrou e falou: pastor, eu vim aqui para dizer que eu aceito. Ele falou: meu filho, eu te ofereci ontem, não hoje. Hoje eu não tenho mais nada para você. Eu te ofereci ontem. Ontem tinha uma porta aberta para você, mas hoje a porta se fechou.
enquanto você foi orar, eu já coloquei outro no seu lugar. Deus chamou Abraão, o Abrão na época. Se Abrão tivesse dito: Deus, eu vou consultar minha família, a porta teria se fechado para este homem, e hoje ele não seria o pai da fé. Deus tinha escolhido outro. Quando Deus olhou para Gideão, no meio daquela situação na guerra dos midianitas, malhando o trigo no lagar, se Gideão tivesse recuado, Deus havia levado outro homem para a batalha. Deus, Ele vai te chamar uma vez para o desafio. Deus vai te chamar uma vez para o desafio, e Ele não repete. A prova das coisas que não se vê. Nós somos muito materialistas. Nós queremos acreditar, apoiar a nossa fé humana, estabilizar-se naquilo que nós conseguimos ver. Então, quando a coisa está difícil, a primeira coisa que nós fazemos é nos apoiarmos nas pessoas em que nós depositamos confiança. Aí nós chegamos e compartilhamos, pedimos, até é válido como orientação, sem dúvida nenhuma. O aconselhamento pastoral é extremamente importante, o aconselhamento do pai é extremamente importante, e a Bíblia nos diz que nós devemos honrar o pai e a mãe para que os nossos dias sejam prolongados aqui na terra. E a questão de honrar, inclusive isso, consultá-lo. Mas eu não posso me apoiar, eu não posso depositar no meu melhor amigo, no meu pai, na minha mãe, na minha esposa, no meu pastor, e acreditar que ele pode resolver todos os problemas da minha vida, porque não pode. Então nós devemos nos apoiar em quem? No autor e consumador da nossa fé, porque ele pode todas as coisas. O que eu posso é olhar para o pastor Kleber e falar: Kleber, ora comigo, ora por mim, me ajuda em oração. Mas eu não posso falar: resolve o meu problema. Mas nós aprendemos isso, e Abraão assim também aprendeu, lá no capítulo 21 do livro do Gênesis, lá no verso 2. A fé na época da maturidade. Existe maturidade para tudo. E o apóstolo São Paulo, ele fala isso. Quando eu era criança, eu fazia ou agia como, mas agora eu sou homem, adulto, mente formada, mente madura. Eu tenho que agir então como homem maduro. Mas o que nós vemos hoje, muitas vezes dentro da nossa igreja, dentro do nosso povo, pessoas que não têm maturidade. Por qualquer coisa se magoa. Ai, você me magoou profundamente. Mas o que eu fiz? Nem sei. Mas você não olha se você me magoa. Eu te magoo por qualquer coisa, mas você não me magoa. Tem gente que é assim. Tudo magoa ele, mas ele não olha para saber se ele está magoando alguém. Ele fala qualquer coisa que ele quer falar, mas ele não quer ouvir. E a física nos diz que toda ação gera uma reação. É verdade. Aí tem um ditado aí na rua que fala assim: quem fala o que quer, nem todo mundo tem maturidade para isso. Então qual é melhor? Não falar nada. É mais prudente ouvir do que? Pastor Matias, isso aí. É verdade. Tem até outro ditado aí, né, que eu vi aí, né? Quem fala muito dá bom dia, ele só não vai responder. Mas a maturidade, o que significa maturidade? Constância. Você não precisa ser muito, mas também não tem que ser pouco. Tem gente que é 8 e tem gente que quer ser 88. O início da fé, a verdade é que nós somos 88. Eu quero fazer tudo, eu quero abraçar tudo.
Eu quero realizar tudo. O que é 320 ou 380? Que é a 3 fases, né? 3 fases ligadas. Faz tudo. Se arrebenta. Cansa. Até que é interessante aquela palavra do apóstolo São Paulo, né? Eu quero gastar-me e me deixar gastar por amor ao Evangelho. Mas eu posso dosar isso. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, mais um pouquinho depois de amanhã. E eu vou mantendo uma média. Nem muito, mas também nem pouco. Uma hora eu sou crente demais. Tudo me escandaliza. Outra hora está jogado no mundo. Um dia é cachaceiro, drogado, fazendo isso e aquilo outro. No outro dia vem para a igreja, quer julgar todo mundo, porque o santo aqui sou eu. Mas é o maior murmurador, é o maior fofoqueiro, reúne as pessoas para falar mal, envenena as pessoas. Então eu vou dar um conselho para você: quer ter saúde? Fica longe desse tipo de gente. Tem gente que fala: eu vou fazer uma visita à sua casa. Vai nada, você quer ir lá fofocar? Minha casa não abre para fofoqueiro. Começou a fofocar, você fala: meu irmão, 2 coisas: muda de assunto, ou a porta da entrada é aquela. Que é isso? Maturidade. Eu não aceito. Quer ser sadio? Não aceita isso. Quer ver Deus honrar a tua vida? Não aceita isso. Não entra nesse tipo de coisa, porque a Bíblia diz que os feiticeiros ficarão de fora, os adúlteros ficarão de fora. Mas não se esqueça que o mentiroso e o fofoqueiro também vai ficar. Todo mundo julga os outros, mas esquece da mentira, esquece da maledicência. Mas isso é o que? Falta de maturidade. Tem que ser constante. Deus falou, aguarda, meu irmão. A coisa não está boa, vai orar, meu irmão. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja é e sempre será daquele que na cruz morreu por nós, Jesus. É Ele que põe e é Ele que tira. E qualquer um que sai fora disso é procedência maligna do diabo. Maturidade. Aí você vê, e olha só o que acontece. O que é maturidade? Capítulo 21, verso 2. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Não adianta mudar, até porque nós não temos condição de mudar. Eu quero amanhã, mas se Deus falou que não é amanhã, é o ano que vem. Você pode falar, você pode chorar, você pode murmurar, você pode falar: vou desviar. O problema é seu. Só vai acontecer quando Deus quiser. Sara, antes do capítulo 21, então olha só, a fé na juventude, aquela coisa, a caminhada no deserto, passa um mês, passa um ano, passam-se alguns anos, ela olha para o marido e fala: cadê a promessa? Você já não ouviu isso de alguém assim? Seja sincero, eu já ouvi. Eu ouvi alguém dizer assim: mas eu vi você dando um testemunho, você falou que Deus tinha uma promessa, você falou que Deus ia fazer. Eu estou aqui, todo dia olhando para você e não aconteceu ainda. Cadê Deus na sua vida? Onde é que está a promessa de Deus na tua vida? E assim Sara fez com Abraão. Mas olha, se Deus não fez, eu vou fazer por você. Eu tenho a solução. Faltava em Abraão, sabe, naquela época, maturidade. Ele devia falar para a mulher: quem é você para resolver o meu problema, ou o nosso problema? Esse problema só Deus pode resolver. Não adianta buscar atalho. Falta de maturidade, nós buscamos atalho. E quando nós buscamos atalho, nós quebramos a cara.
dá tudo errado. Dá tudo errado. Uma vez eu fui sendo guiado pelo GPS e meu pai atrás de mim. Ai, Jesus, nós íamos no aniversário de uma tia minha, e o GPS foi me jogando por cada atalho, cada buraco. Eu ia e voltava, eu olhava e voltava, e meu pai olhava, e eu falava: pai, eu estou seguindo o GPS. Deu tudo errado. Tem hora que você tem que parar, não adianta insistir, não adianta. Para, reprograma o teu GPS, sai do atalho e entra para a estrada principal. Aí quando eu fui olhar a configuração do GPS, estava lá configurado: entrar por estrada de terra, cortar pedágio, desmatar a floresta, descer do helicóptero. Aí pronto, estava tudo errado. Então olha para o teu GPS, vê se ele está configurado certo, vê se o caminho que você está indo é o caminho que vai te levar para o céu. Porque há caminhos tortuosos que vão te levar para o inferno. Provérbios diz que 2 cegos guiando um ao outro, os 2 caem no buraco. Mas se você deixar o autor e consumador da tua fé botar a mão na tua mão, te segurar assim, ó, ainda que o teu GPS esteja errado, ele vem te arrastando, é aqui o caminho, mas ele está dizendo que é aqui, é aqui. Você já contrariou o GPS alguma vez? Não é assim? Você conhece o caminho e ele te dá outro caminho. Você fala: rapaz, quantas vezes eu já discuti com o GPS? Você não sabe nada, rapaz, quem sei sou eu aqui. E ele fala: vire a próxima esquerda, vire a próxima direita, faça uma contravolta. E você fala: o caminho é esse. É assim que Jesus faz. Ele esquece o GPS e fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe atalho para te levar aos céus. Maturidade. Mas Abraão ouve a mulher e ela fala o seguinte: eu não posso, mas a minha serva pode. Agar está aí disponível. Tem muita Agar disponível para facilitar a nossa vida. No primeiro momento parece viável, no primeiro momento parece certo, no primeiro momento tudo legal, mas depois é a lei da semeadura. Você vai plantar isso, mas você vai colher também. Abraão escolheu um caminho por falta de maturidade e colheu problema, dores e dificuldades. Porque quando Ismael nasceu, aliás, se você analisar detalhadamente essa história, a hora que Agar engravida, já gera uma situação de desconforto em Sara. Mas enquanto ela não viu a barriga da Agar crescer, tudo bem. Mas a hora que a barriga da... meu irmão, você vai ver problema. Quando a barriga da Agar crescer, você vai ver o que é problema. A mesma Sara que chegou com a conversinha mole, doce no teu ouvido: vai lá, faz que tá legal, vai, faz que tudo bem. O diabo não vai vir mostrando para você o desfecho final da história, não. Ele só te mostra o começo, bonitinho, mas o final é dor e aflição. Abraão ficou no estreito, porque agora Sara, todo problema agora era Abraão. E aí você tem que ter costa larga, porque não adiantava Abraão falar: peraí, Adão fez isso. Quando a coisa azedou para o lado dele, ele falou para Deus: peraí, foi a mulher que você me deste. Mas Abraão segurou, ele aguentou o rojão. Em nenhum momento ele fala: foi Sara que mandou. Não, ele aguentou. O Ismael nasceu. Aí você fala: puxa, o problema agora acabou. Não, pelo contrário, meu irmão, está só começando. Quando você acha que está acabando, está só começando. Ismael nasce, Ismael cresce, Ismael começa a amadurecer. E quando Abraão está com 99 anos de idade,
O anjo do Senhor agora aparece para ele, como Deus disse assim, eu não tenho nada a ver com esse negócio, você que arrumou isso, eu vim na hora certa, a promessa que eu fiz, Abraão, vamos voltar à história. Tem hora, meu irmão, que você tem que recapitular a tua história. Recapitula a promessa que Deus fez para você. Em nenhum momento eu disse para você, Abraão, que você seria pai de uma grande nação com uma escrava egípcia. A minha promessa foi para você e a sua esposa. Capítulo 12, verso 1, Deus chama Abraão e Sara. A promessa é para Abraão e Sara. Deus não está repartindo a tua promessa com terceiros. E Deus é tão radical que Ele fala, a minha promessa é exclusiva. Eu não quero pai, eu não quero mãe, eu não quero sobrinho, eu não quero irmão, eu não quero escrava, é você e Sara. Estou sendo claro para vocês, o que Deus reservou para vocês pastores, para vocês igreja, você que me ouve pela internet, é para você e a tua companheira e mais ninguém. Qualquer um que você agregar nessa promessa vai só te trazer dor, sabor, decepção. Abraão vinha de uma jornada que teve que repartir no meio do caminho a promessa, porque ele teve que deixar Ló com o melhor da terra, porque era zoiudo. O zoiudo que anda com você, que não tem promessa de Deus, ele quer pegar o melhor que você tem. Cuidado com o zoiudo do teu lado, porque ele não quer o teu bem, ele quer pegar o melhor que Deus tem para te dar. Não é teu amigo, mas a promessa ela é tão forte. Sabe o que nos salva? A promessa. Você pode olhar para quem está do céu e dizer assim, sabe quem te salva? A promessa. É a promessa de Deus que te salva, que me salva. Ainda que você fique com o pior, a promessa de Deus é tão forte que o pior se torna o melhor, e aquilo que era bom se torna ruim. Hoje, Sodoma e Gomorra foi destruída com enxofre que caiu dos céus. Era o melhor da terra. Hoje é a terra mais estéril do mundo. Está 450 metros abaixo do nível do mar. O índice de sal na água é tão elevado que nem bactérias orgânicas sobrevivem naquele lugar. É totalmente estéril. Deus invalidou aquilo que Ló escolheu. Espero que não tenha, mas me desculpe, eu vou falar porque eu estou aqui na presença de Deus com liberdade para falar. Se tem zoiudo aqui na promessa de alguém, você pode até dar um tombo nele ou nela, mas Deus vai invalidar aquilo que você pegar. Deus tem compromisso com você e Sara. Orika shuriandarabashai, peri barabasheri kandarabashai. Uma certa vez, um trabalho de ciência, a minha professora de biologia pediu para a gente plantar uns caroços de feijão e ver como que era o processo da germinação. E aí nós plantamos alguns no canteiro, dentro do laboratório da escola, alguns pés de feijão. E teve um que ela falou, esse aqui você vai plantar, mas vocês vão abafar ele, vocês vão tampar, para que ele não passe pelo mesmo processo de germinação como os outros.
Os outros terão água de manhã, água à tarde, luz do sol da manhã e sombra à tarde. Esse aqui vai passar por um processo diferente. Não vai ter água, é escassa. Não vai ter luz do sol, é só sombra. Nós vamos sufocar. Sabe o que a natureza fez? Querendo destruir, ela fortaleceu. Os outros pés de feijão que teve um processo normal, aparentemente eram normais, mas não havia neles resistência. E aquele pezinho de feijão que passou por toda essa dificuldade, com toda a dificuldade ele germinou, mas ele germinou de uma forma tão diferente que ele nasceu com resistência. Para os inteligentes aqui que está captando a minha mensagem, está entendendo o que eu quero dizer para você. Tem crente que foi plantado no jardim de Deus, e você olha para ele e fala, mas a vida dele é boa, é maravilhosa. Olha, o jardineiro molha de manhã, o jardineiro molha à tarde, tem luz de dia, tem sombra de tarde. Olha, ele tem um cuidado, não deixar a formiga chegar. Mas tem aquela plantinha que o jardineiro parece que ele desprezou. Você que não está entendendo. O jardineiro lá diz, eu tenho um propósito diferente, vou fazer aqui um laboratório. Esse aqui vai ser diferente. Deus olha para mim, olha para você, diferente. Aí você fala, para mim tudo é mais difícil, para mim é assim, porque você é diferente. Mas em você existe resistência. Araba, oh, barabaxê, cantarabaxai. Oh, meu irmão, vem a seca, todos aqueles morrem. Você está ali com dificuldade, você aprendeu a viver com pouco. O sol estala e as florzinhas murcham tudo. Você está ali capengando, mas você aprendeu a sobreviver. Você é um sobrevivente. E nós só conseguimos isso com a maturidade. A maturidade não nos deixa desistir. E aí nós nos apoiamos nessa palavra. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê. A fé é o firme fundamento das coisas que eu espero. Porém, aquilo que eu não vejo não significa que não existe. Aquilo que você não vê não significa que não existe. Ela existe, só não está disponível ainda. Quando Deus te faz uma promessa e você aguarda e espera, apesar de ser uma prova daquilo que você não vê, mas ela já existe, só não está disponível. Diga para quem está do céu, diga assim, a tua promessa, diga assim, já existe, mas ainda não está disponível. É só isso. Então tenha maturidade. Tenha maturidade. Salmo 40 na tua vida. Esperei com paciência no Senhor. Maturidade de um crente que sabe aguardar em Deus as suas promessas. Capítulo 22, ainda do livro de Gênesis, e o verso 5, e aqui eu finalizo, nos traz a fé na sua velhice. Mais uma vez eu repito, não estou dizendo no sentido literal, mas eu estou trazendo isso para o nível espiritual. Juventude da fé, na maturidade da fé, e agora na velhice. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala assim, combati o bom combate, terminei a minha carreira, mas eu guardei a minha. Que fé que ele guardou? A fé da sua velhice. E que fé é essa? O acúmulo da juventude, da maturidade e agora o triunfo. Sabe qual é o melhor resultado? Não é quando você começa a partida,
mas é o fim. E a Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo. Tem muita gente que começa, mas nem todos terminam. Tem muita gente que chega até o meio, mas desiste. Tem até a história de um português que disse que ia atravessar um canal. Ele nadou, quando chegou no meio ele falou assim: ai, cansei, vou voltar. A mesma distância que ele levou para voltar, ele chegava até o final. Tem gente que é o português, está nadando, chegou no meio do caminho, quer desistir. Pega, rapaz, você chegou até aqui, continua, renova a tua força como águia. Meu pai está, desculpa mãe portuguesa, minha mãe é a terceira geração. O Israel está ali também, mas é a terceira geração. Então estamos em casa. A fé na velhice, ela traz triunfo. Referência. Então vamos lá, olha só a palavra de Abraão. Palavra de um homem que passou pelo processo da juventude, entrou no processo da estabilidade e manteve a estabilidade para quê? Para aconselhamento. Quando eu olho para os senhores mais velhos do que eu olho para vocês com um olhar de aprendiz. Eu quero aprender com vocês. Então eu tenho que olhar para vocês, porque o caminho que vocês já trilharam, eu ainda terei que trilhar. Então eu não posso olhar para um ancião sem maturidade. O que ele vai me ensinar? O que é que ele vai me ensinar? Quando eu olho para os mais novos, o que é que eu tenho para ensinar? Qual é a referência que eu darei a eles? Como pai de famílias, qual a referência que eu darei aos meus filhos? Estabilidade. Então a palavra de Abraão aqui é uma palavra de um homem maduro espiritualmente e que estava agora pronto para desfrutar do triunfo da sua trajetória. Abraão responde ou diz assim: e disse Abraão aos moços, ou seja, uma palavra do velho para o mais novo, palavra de estabilidade, de segurança. Nós temos que transmitir segurança. Pode estar caindo pau na minha cabeça, mas eu tenho que passar segurança para minha família, eu tenho que passar segurança para a igreja, porque Deus confiou a mim. Quando olha para o presidente, eu olho para ele e tenho que ver nele segurança, estabilidade, porque Deus confiou a ele o cajado. Abraão olhou para os moços e disse assim: ficai-vos aqui com o jumento. Tem uma palavra interessante. O moço, ele vai acompanhar o ancião até um certo momento. O jumento, ele tem uma utilidade: carregar bagagem. Isso aí, Lúcio. Todo mundo tem que ter um jumento para carregar sua bagagem. O jumento estava carregando ali a lenha, estava carregando ali o cutelo, mas não tinha ali com ele o fogo. Aí Deus, orientando Abraão, e Abraão na estabilidade, olha para ele e fala: moços, vocês vão vir até aqui. O que Deus vai fazer lá em cima, ainda não há maturidade em vocês para ver. Vou falar, vocês não entenderam, vou falar de novo. Vou falar de novo porque vocês não entenderam o mistério aqui. Você vai caminhar com um ancião até um certo momento, mas tem uma hora que ele vai olhar para você e falar: você tem que ficar aqui, obedeça, porque o que vai acontecer lá em cima não tem maturidade. Você não tem maturidade para ver o que Deus vai fazer lá em cima. Fica aqui com o jumento, porque quando ele falou meu filho, ele estava dizendo: e o cordeiro? Eu e o cordeiro subiremos. E o cordeiro quem era? O filho. Iremos adorar e retornaremos. Mas tinha uma coisa para acontecer lá em cima que os moços não podiam ver. Se os moços tivessem subido, iriam atrapalhar o sacrifício, porque a hora que eles vissem
Abraão colocar Isaac e levantar a mão para sacrificar, os moços iam correr e segurar o velho, e o velho não tinha força para segurar o moço, porque a Bíblia diz que no jovem existe força, e no velho é experiência. Tem velho sofrendo porque está nele experiência, e coloca moço para andar com ele, leva ele e fala coisa no ouvido dele que ele não pode ouvir. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem a hora para tudo. A Bíblia diz que tem um tempo determinado para todas as coisas. Quando o teu líder falar fica, você fica. Quando ele falar vem, você vem. Porque senão nós atrapalhamos o sacrifício e o projeto de Deus. Quando Abraão bota Isaac no sacrifício, não podia ter moço ali, porque só Deus sabia o que ia fazer. E Abraão, ainda que o hino da harpa diz que profunda dúvida entrou em Abraão, eu não acredito. Debaixo daquela muito formosa tamareira, Abraão não teve dúvida nenhuma, estava convicto, porque havia nele maturidade suficiente para entender e saber que Deus pediu, mas não requereu. É diferente. Deus até pode pedir de você alguma coisa, mas na hora H Ele não vai requerer aquilo. Ele vai falar: eu sei que você me ama de verdade, fica tranquilo que agora eu vou substituir, vou colocar um cordeiro no lugar do teu filho, para que o sacrifício seja realizado. E aqui eu finalizo a palavra que Deus colocou no meu coração. Que o Senhor possa abençoá-los, que possa haver em vocês, desde a juventude, a maturidade, até o triunfo na fé, mas estejam sempre dependentes do Senhor. Deus vos abençoe.